Glória a Deus, a paz do Senhor. Que coisa maravilhosa estarmos na presença de Deus novamente, glorificando e exaltando esse Deus. É uma live gostosa, uma live leve, que nós possamos aprender a participar. Gostaria que você desse aí o seu like, que você estivesse aí também compartilhando no Facebook, né? Também compartilhando entre teus amigos, teus irmãos, essa palavra maravilhosa, que às vezes temos tantas coisas, né, para dizer, estamos aí aprendendo. Nós vimos o novo nascimento, né, na sexta-feira passada. Hoje nós vamos aprender sobre o batismo, né, Felipe? Amém. Olha, pessoal, está tudo chegando aí. Ô, glória, paz do Senhor a todos, amém? Amém. Nós vamos ter aí, conversar um pouco, falar sobre esse assunto maravilhoso que é o batismo, que gera muitas dúvidas, né? E muitos conflitos. Muitas pessoas acham que um é certo, outro é errado. Existe, interessante, que tem muitos lugares, muitas igrejas que batizam, né? Que batizam as pessoas por aspersão, por imersão. O que é aspersão, Felipe? Batizar por aspersão. Aspersão? Queria não mergulhar? Isso, aspersão, as pessoas pegam um pouco de água, jogam na cabeça da criança ou do adulto, né? Aspersão, foi aspergido, né? Agora, qual é o verdadeiro real? Né? O que quer dizer a palavra batismo? O que é o significado da palavra batismo? Já que o assunto é batismo, o que quer dizer batismo? Né? A palavra batismo, o que quer dizer? Nascimento? Hã? Novo nascimento? Novo nascimento? Não é o novo nascimento, não. Vou procurar, vamos ver. Vou dar uma olhadinha aí. Você consegue ver? Vamos ver o que quer dizer a palavra batismo. Né? E é interessante nós vermos o sentido da palavra para que possamos, né, ver certo o que significa. Amém? Bom, aqui fala a definição certa. Primeiro sacramento do cristianismo, que apaga o pecado original de quem recebe a este e confere caráter de cristão. Aí o segundo, ato ou efeito de ministrar esse sacramento batizado. Isso daí é mais para os católicos, né, que caiu aí de sacramentos. Sacramentos não são mandamentos, mas sacramentos, para quem não sabe, a Igreja Católica tem mais de 2.000 sacramentos que são sacros, são leis santas que eles dizem, né? Mais de 2.000. E nós temos na lei 613, né, mandamentos, que são diferentes de sacramentos, né? A palavra batismo, na sua origem, em grego, depois, se você quiser pesquisar, pesquise, a palavra batismo quer dizer imersão, imergido ou imergia, né? Isso significa o quê? Que a pessoa é afundada nas águas. Por isso Jesus disse de um novo nascimento, que a pessoa afunda na água, é como se estivesse morrendo, e ressuscitando novamente. Só que agora, como Jesus disse, não nasceu mais de mulher, mas nasceu do Espírito Santo, da água e do Espírito. Então a pessoa nasce da água, então ela nasce, a gente chama isso que quando a pessoa entra nas águas, ela entrou, afundou na água. Quando ela sobe de novo, ela está saindo não mais do útero de sua mãe. Nós chamamos que ela está saindo, emergindo do útero de Deus agora. Ok? Que ela está nascendo do Espírito. Que nem eu falei na outra sexta-feira. Aquele primeiro respiro que ela dá é o Espírito Santo, é o Espírito de vida. Não, entendeu? O Espírito da vida eterna, o Espírito Santo, o Espírito com E maior. Né? Então nós vemos isso, é maravilhoso saber. E temos um homem que introduziu isso, que é chamado João Batista. João Batista, quer dizer, o nome dele era João. Se tornou João Batista exatamente por causa do batismo. Né? João Batista, quando ele era pequeno, ele foi levado a sacerdócios, e
E nesse sacerdócio se aplicava muitos banhos de purificação. Tanto é que os judeus, para a Páscoa, para a santificação, para o sacerdócio, eles tomavam banho. Por isso tinha aqueles vaso grande que foi colocado vinho, quando Jesus multiplicou o vinho, você lembra? Que trouxe aqueles vasos grandes de purificação. Então os judeus, eles tomavam banho, entravam lá dentro, ficavam submerso, se purificando o corpo, ok? Se santificando, para exercer o ministério, para entrar na presença de Deus, se purificando, entendeu? Então ele veio com esse, não, hoje não precisa mais se purificar desse modo. O batismo veio substituir isso, né? Essa santificação, ok? Então foi introduzido isso. Aí muitas pessoas detalham, mas será que o batismo é importante? Será que nós hoje devemos ter o batismo ou não? Eu entendo o seguinte, a Bíblia ela é muito clara no seu dito, né? Eu fico muito assim, gosto muito de ver o que Jesus disse, porque para mim o que Jesus disse está dito, né? Então nós vamos ver quando o apóstolo Marcos escreve o Evangelho, para quem não sabe, Paulo ele se batizou, né? Só que muitas pessoas entendem, tem uma passagem na Bíblia que entendem assim, que Paulo se batizou e Paulo falou que não batizava mais. Mas ele não batizava. Você entendeu? Timóteo foi batizado depois, Tito foi batizado depois. Entendeu? Ele em si, ele cuidava de outros ministérios. Ele não tinha tempo para batizar. Então, os discípulos dele batizavam. Entendeu? Como Jesus. Jesus ele se batizou? Você batizou? Se batizou? Sim. E ele batizou alguém? Não. Porque não era o ministério dele batizar. Mesma coisa Paulo. Ele se batizou, só que o ministério dele não era o batizar. Ele batizou algumas pessoas, ele mesmo diz nas cartas, né? Ele batizou algumas pessoas, mas o ministério dele não era batizar. Né? O batismo continuava. O ministério de Paulo era andar, era caminhar levando a palavra de Deus, formando discípulos, formando apóstolos, formando pessoas para ficar nos lugares. Paulo foi que ele introduziu a igreja, né? no continente, ele passou ali outros continentes, ele foi para Roma, ele foi para Espanha, ele foi para muitos lugares evangelizando, levando a palavra de Deus. Então foi algo maravilhoso. Só que Paulo em si ele não batizava, como Jesus também não batizava. E Marcos, ele foi discípulo também. Ele foi discípulo de Paulo. Sabia disso? Marcos, ele foi discípulo de Paulo, se batizou também, né? Se batizou, pregou o batismo. E as cartas, esse evangelho que nós temos hoje, foi escrito depois das cartas. Interessante, né? Muitas pessoas entendem meio ao contrário. Primeiro, Paulo veio, escreve a carta para Corinto, escreve a carta para Roma, faz o seu ministério. Depois disso que Marcos veio, que veio escrever, depois de um certo tempo, veio a escrever os evangelhos veio depois das cartas paulinas. Então, você vê que Marcos se batizou, Lucas se batizou, os discípulos se batizaram. Queridos, então o batismo é pregado até hoje, né? O batismo não é aquele ato que salva. O batismo não vai salvar ninguém. A água ali batismal, que a pessoa se batiza, ela salva alguém, Felipe? A água, quando a pessoa se batiza, ela está salva já? Não. É um ato que a pessoa está dizendo, eu tomei uma consciência, eu tenho um referencial de vida,
E eu preciso seguir. Queridos, entendam uma coisa, quando nós crescemos, nós estudamos, nós evoluímos, nós sempre temos uma matriz na nossa vida, uma matriz. E um referencial, vamos dizer assim. Né? Porque se um professor, você está na faculdade, Felipe, um professor, para ele corrigir algo, vamos dizer assim, para um professor corrigir uma prova, ele precisa do quê? Você vai fazer uma prova. Todos os alunos vão fazer uma prova. E ele, para corrigir a prova, ele precisa do quê? De um gabarito. Concorda? De um gabarito. Que nem tem o Enem, tem tudo. Tem um gabarito. Então a prova é colocada em cima do gabarito e é feito ali se está certo ou está errado. É um gabarito. Ok? Para se corrigir alguém, se nós falarmos de alguém, nós temos que ter um gabarito, ok? Qual é o nosso gabarito na igreja? Que nós devemos olhar do que foi certo, o que está certo, quem quer? Jesus. Nosso gabarito é Jesus, não é? Nosso referencial, sim ou não? Sim. Nós temos que ter um referencial na nossa vida, como numa prova, que tem o gabarito, nós devemos nos colocar como gabarito, que nem Paulo ele disse dessa maneira. Eu olho hoje para como se fosse um espelho, né? Mas um dia eu vou ver face a face. Então Paulo estava dizendo que ele se olhava, ele imaginava que fosse Cristo no espelho. Então era um gabarito. O nosso gabarito não é, né, Paulo, não é João, não é Pedro, não é Maria, não é ninguém a não ser Jesus, que foi o gabarito principal. É o primeiro de milhares, diz a palavra. É o primeiro de milhares. Então, a nossa referência, o nosso referencial é Jesus. É Jesus. Se Jesus disse que tem que se batizar, ele mesmo se batizou. Se o meu gabarito batizou, por que eu não vou batizar? Concorda? Se a pessoa que me inspira, a pessoa que está me inspirando a salvação, que me indicou o caminho, que é o meu gabarito, é Jesus. Ele se batizou. E ele disse que, olha, nós vamos ler uma passagem agora em Marcos, né? Marcos 16, você vai ver que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, nosso gabarito, o meu gabarito é Jesus. Eu queria saber qual é o teu gabarito. Em quem você está se gabaritando, em quem você se coloca como um referencial, né? Como um aferidor. Deus disse lá atrás, Ezequiel, que o inimigo na época, quando ele estava no céu, o inimigo quando estava no céu, ele era o quê? Ele é um aferidor de medidas. O que é um aferidor de medida? Um aferidor de medida é um gabarito. Você entendeu? Então todo mundo que olhava para Deus e falava, olha, o que é bonito? Tem um gabarito. O que é perfeito? Tem um gabarito. Só que a luxúria entrou nele e ele caiu. E o nosso gabarito hoje quem quer? Jesus. Então Deus está dizendo para mim e para você, qual é o teu gabarito? Qual é o nosso gabarito? Aonde está o teu ponto de inspiração? Aonde está o teu ponto de salvação? O que é? Se for Paulo, está errado. Se for Pedro, está errado. Porque você vê que Paulo foi imitador de Cristo. Imitador, não igual. Presta atenção. Tem muitas pessoas que confundem isso. Ah, então eu tenho que imitar. Paulo falou, me imite porque eu estou imitando. É um ponto de referência para as pessoas que não conheceram Jesus. Você entendeu? Paulo falava, olha, se inspira em mim, que eu estou fazendo, eu estou imitando Jesus. Ok? Ele está imitando. Agora me fala uma coisa, ele era igual? Não.
O gabarito principal quem que é? Jesus. É Jesus. Se Paulo estava lá imitando Jesus, nós devemos imitar Paulo? Não, tem que imitar o gabarito. Ok? Se você faz uma prova, tem o gabarito, e tem um aluno que é bom lá, você vai copiar, vamos dizer, se você tem a oportunidade, você vai copiar o gabarito ou vai copiar o aluno? Gabarito. O gabarito, né? Então, nosso gabarito, quem que é? Jesus. Jesus. Amém? Então, essa história, olha, que tem que esse. Não, meu gabarito, meu gabarito, olha, eu olho para Jesus e eu tento imitar a Jesus, porque ele é meu referencial de vida. Ok? Agora vamos ver o que Jesus disse sobre batismo. Também sobre ele. Olha, não é outro. Nós vamos ler o Evangelho escrito por Marcos. Ok? Vamos lá. Direto no 16. Isso. Então, Marcos 16. Abram aí a Bíblia para todo mundo acompanhar junto. Amém? O pessoal está aí? A paz do Senhor, quem está chegando, quem chegou aí, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos entrar aí, vamos estar fazendo pergunta, vamos estar compartilhando, vamos estar junto aí, tá bom? É tão gostoso conversar, né, Felipe? Tirar as dúvidas, explanar aí, ok? Tá com dúvida, pergunta, fala, amém? Um minutinho aqui que... Marcos 16, Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 16, verso 16, amém? É o Novo Testamento aí, procura aí, você vai achar, amém? Em nome de Jesus. Vamos ver as boas páginas. O Evangelho quer dizer boas, né? Boas novas, ô glória! Amém, glória. Prontinho aqui. Vamos lá, bem alto. Vocês acharam aí? Quem achou da glória a Deus aí, igreja? Ô glória, vamos lá! Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão... Peraí, vamos voltar. Está com a Bíblia aí? Está com a Bíblia aí, meu irmão? Amém. Tá, Felipe? O que está escrito? Aquele que crer e for batizado será salvo. será Salvo. Tá, vai. Aquele que Crer. Jesus acrescentou, presta atenção à sabedoria de Jesus. Presta atenção. Vamos lá de novo. Lê. Aquele que crer e for batizado será salvo. Continua. Mas quem não crer será condenado. Mas quem não crê, Jesus não está falando que é quem não for batizado, é quem não crê. Interessante, né? Você prestou atenção no que está escrito? Vamos de novo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Não está escrito aquele que não crê e não for batizado. Simplesmente não crê. Por que está escrito isso, Felipe? Aqui a gente dá para perceber que o batismo é uma chave para a salvação, mas não é ele que salva. Exatamente, é a chave. Mas não é a fechadura. Concorda? Você analisa comigo. É só ele. Eu creio em Jesus, Felipe. Eu creio em Jesus. Eu estou na igreja, eu creio em Jesus. Eu não estou na igreja, mas eu creio em Jesus. Ok? Eu creio em Jesus. Jesus disse que tem que se batizar, concorda? Agora, eu creio em Jesus, mas não quero me batizar. Ou acho que não preciso me batizar. Eu creio em Jesus? Não. Porque não está crendo no que Jesus disse, no que Jesus fez, no que o gabarito fez. Você entendeu? Então, aquele que crê e for batizado, será salvo. Ok? Aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê
será condenado. Então, a pessoa que crê, ela se batiza. Não adianta crer e não querer se batizar. Ou você crê, ou você não crê. Ou você segue, ou você não segue. Ou você ama Jesus, ou você não ama. Não adianta estar em meia possibilidade. Ok? Eu estou olhando para Jesus, eu creio nele, ele se batizou. O Espírito Santo veio sobre ele. Ok? Houve uma confirmação de Deus. Concorda? Quando Jesus se batizou, até então não havia batismo. Não tinha batismo não, irmão. Quando Jesus se batizou, que o Espírito Santo veio sobre ele não foi à toa. Não foi em vão. Quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, isso foi uma confirmação de Deus. Concorda? Foi uma confirmação de Deus sobre a vida dele. E ainda Deus lá de cima brada, que todo mundo escutou. Esse aí, ó, Deus falando, Felipe, esse é o meu filho, em que eu me alegro. Se o batismo não precisasse, Deus ia se alegrar? Ia? Não. Ali houve uma confirmação de Deus, uma confirmação do Espírito Santo sobre o batismo de Jesus. Amém? Agora, tem muitas pessoas falando aí, ó, tantas coisas, não precisa mais batizar, não precisa mais disso, não precisa mais daquilo. Querem mudar a Bíblia? Vamos escrever uma nova Bíblia então, né? Vamos escrever uma nova Bíblia, agora a Bíblia está ultrapassada. Essa Bíblia aí, ó, e já era. Não precisa mais não. Minha filha, a Bíblia, a palavra de Deus está escrito, passará céu e terra. Mas essa palavra não passará. Isso quer dizer o que? Passará céu e terra. O tempo vai passar, o tempo. Céu e terra passarão. Mas essa palavra não vai passar. Podem tentar fazer o que quiser, mas a palavra não vai passar. Não vai. Porque a palavra foi escrita e vai ser cumprida, todas as profecias, toda a revelação, como está sendo. Amém? Por isso eu me batizei. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Isso é um sinal perante o mundo. Querido, quando a pessoa se batiza, quando a pessoa está dizendo para a família, quando a pessoa está dizendo para os amigos, quando as pessoas estão dizendo para o inimigo, olhando para o inimigo, falando, eu estou rejeitando tudo esse negócio aí, e eu vou ter uma nova vida, um novo nascimento, uma nova história. Os meus preceitos já não são mais aqueles, eu mudei agora, meu caminho é outro, eu tenho um referencial. Eu tenho uma matriz. Eu tenho alguém para me espelhar. Agora, querido, meu espelho não é Super-Homem, não é Homem-Aranha, né? Meu espelho não é mais esse, não. Meu espelho não é mais um filme, mais uma ficção, ou seja, um pastor, ou seja, quem for. Se o pastor não estiver pregando o que está certo, naquele referencial, não está certo no que Jesus falou, sai fora. Sai fora. Porque o meu referencial é Jesus. E é a palavra de Deus. Eu amo a Bíblia. Eu adoro a Deus, adoro a Bíblia. Porque ela nos ensina o nosso caminho. Querido, o que está na Bíblia está, o que não está, já era, acabou. E tem tudo aqui para todo tipo de religião. Jesus conseguiu, com a sua sabedoria que é infinita, quebrar todos os elos e dizer que Ele é a matriz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por causa da Maria, por causa do João. Ninguém chega ao Pai a não ser pelo Espírito Santo. Foi isso que Jesus disse? Ninguém chega ao Pai a não ser
por mim, em meu nome. Nós vamos ver agora, em meu nome, em meu nome, pedirei ao Pai, e Ele fará. Em meu nome, querido, está ligado o céu e a terra novamente. Em nome de Jesus, o meu referencial. Amém? Vamos ler, vamos continuar lendo. Vamos lá? Aquele que crer e For batizado. não somente crer. Senão não precisava do batismo. Ok? Estava escrito, aquele que crê será salvo. Concorda? Sim ou não, Felipe? Estou certo ou estou errado? O que você acha? Analisa o que está escrito. Aquele que crê e... For batizado. Uma coisa está ligada na outra. Exatamente. E for batizado. Aquele que crê e tem uma, vamos dizer, uma narrativa, né? Não parou por aí. Existe uma narrativa ainda. Existe uma compensação. Aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê não se batiza também. E mesmo que tenha crido uma hora e se batizou, mas deixou de crer depois, e aí temos que se atentar, porque algumas pessoas ligam o batismo como se elas já tivessem salvo por causa do batismo. Mas não. Não. O batismo não salva. Duas coisas. O batismo não salva e o crer também não salva. Se a pessoa crê e não se batiza, não vai se salvar. Se a pessoa batiza também e não crê, é a mesma coisa. Tem que ter os dois ingredientes. Eu me batizei porque eu tenho referencial. Esse que é o X. Eu só vou me batizar por quê? Porque eu quero uma nova vida. As coisas velhas se passaram. Então eu tenho uma nova vida. Agora eu tenho um referencial. Agora eu tenho alguém para me basear, para me seguir. Ok? Lá atrás, no livro de Zacarias, no capítulo 3, quando Deus ele coloca ali, parece que está um júri, vamos dizer assim, ser advogado, como parece um júri que tem um advogado, promotor. Então Deus ele diz assim, olha para Josué. Josué não é o Josué sucessor de Moisés, é o Josué sumo sacerdote, que foi o sumo sacerdote. Então Deus olha para ele e fala assim, olha uma pedra, tem uma pedra, ele falou, vou esculpir essa pedra. Ok? Como se fosse você. Quer dizer, Deus estava dizendo para ele, eu vou te dar um referencial. Você entendeu? Eu vou te dar um referencial. Porque até então não se tinha. Hoje nós temos o referencial lá do passado, que as turmas se baseavam, quem que era? Era Moisés, os mandamentos. Agora nós não temos mais Moisés, não temos mais mandamentos. A nossa história mudou. O meu referencial hoje é Jesus. Amém? E o que Jesus disse está dito, irmão. Não adianta inventar historinha, não adianta tentar fazer isso ou fazer aquilo, não adianta não. Não adianta querer inventar história. O que Jesus falou está falado, o que a Bíblia falou está escrita e acabou. Agora, todo erro, presta atenção que eu vou dizer, todo erro tem uma consequência. A cada decisão que nós tomamos na nossa vida tem uma consequência. Ok? Quando você toma uma decisão de seguir Jesus, tem um referencial, você vai ter. Agora, quando você muda esse caminho, é que nem você falou, a pessoa se batiza e acha que está salvo. Outros acham que não precisa se batizar, que já está salvo. Está mudando um referencial. Concorda? Está mudando essa matriz. E quem muda a matriz não vai acertar. Ok? Você fez prova hoje na faculdade. Ok? Todos vão responder. E todas as respostas têm que ser parecidas porque tem um referencial. Concorda? Agora, se você não segue aquele referencial, o que vai acontecer? Você vai ser reprovado. Não vai conseguir a nota correta.
Mesma coisa na nossa vida. Nós temos um referencial. Um dia nós vamos chegar lá em cima. E ele vai estar na nossa frente. Aí vai olhar e vai falar, por que você não fez o que eu ensinei? Aí, vamos dizer, a prova não vai bater com o gabarito. Ok? Aí o que vai acontecer? Não vai dar certo. Amém? Amém. Se não bater com o gabarito, já era. Ah, não, eu criei no Senhor, mas não batizei. Não bateu com o gabarito. Ok? Agora, olha que coisa maravilhosa que Jesus vai dizer agora. Vai dizer agora. Para aquele que é batizado, para aquele que crê, para aquele que tem uma nova história, uma nova vida, é-lhe dado poder. Amém? Até então não visto, presta atenção que eu vou dizer, até então, naquele momento, não se havia dado esse poder a homem nenhum. Não havia dado. E hoje nós não levamos a sério isso, que é importantíssimo. Presta atenção. Amém? E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido... Vamos lá. Presta atenção. Presta atenção. Vamos lá. Presta bem atenção no que você está lendo aí. Presta atenção, irmão. Ó, tá com a Bíblia aí? Presta atenção, que é interessante. Vamos lá. Este sinal seguirão aquele que crê e for batizado. Que aquele que crê se batize. Ok? Vamos lá. Primeiro, Em meu nome expulsarão os demônios. em meu nome expulsarão os demônios. Ok? Então tem demônio? Tem? Ou eles estão tomando refrigerante uma hora dessa aqui? Então, esqueceram da terra, né? Já foram. Tem pessoa falando que já acabou e não tem mais não. Hã? Em meu nome. Expulsarão os demônios. Então, em nome de quem? Jesus. Sai em nome de Maria! Agora nós vamos ter que fazer uma exortação, como chama? Que nem exorcista, vamos exorcizar. Vamos ter que fazer uma exortização. Vamos ter que fazer isso para tirar o demônio, jogar água santa. Ei, vamos, é isso que está na Bíblia? Vamos jogar água santa, vamos jogar a Bíblia no capeta, é isso? Hã? Então acende uma vela e enfia no olho dele, é isso? Está escrito o quê? É simples, né? Em Meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome expulsarão os demônios. Nome de quem? Jesus. O nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido, não tem capeta que fica. Porque diz a palavra que eles tremem quando escutam a palavra, o nome de Jesus. Porque eles sabem o fogo que é. Eles sabem quem é Jesus. Então, em nome de Jesus, tome posse disso aí. Muitos crentes, muitas pessoas, na hora H, falta ter esse equilíbrio. Ele se lembrar que em nome de Jesus. Amém? Expulsarão o demônio. Isso aí não tinha antigamente. O demônio estava escondido. Que nem muita gente quer esconder de novo. Jesus, ele denunciou o inimigo. E ele deu poder para ser repreendido. Porque antigamente não tinha. E hoje estão querendo jogar um pano de novo, esconder de novo eles.
Amém? Querido, olha, bom, e continuando, Seguindo, falarão novas línguas. não tinha, irmão, no Velho Testamento inteiro, você pode olhar de cabo a rabo. Davi, ele orava, Davi, ele era cheio do Espírito Santo, ele rodou na presença de Deus, cheio da glória, só que não falou em línguas estranhas. Não tinha no Velho Testamento. Isso foi um mistério que Jesus, ele deu. Amém? Portanto, é que em Pentecostes lá, vem línguas de fogo, sinalizando o dom, presta atenção, o dom de língua estranha. O batismo com o Espírito Santo nós vamos ver na próxima aula. O que é o batismo com o Espírito Santo, que é outra coisa. Então, o dom de línguas veio, que é um sinal. É um sinal. Ok? Esse sinal seguirão aquele que crê. Se você crê, querido, você vai falar em novas línguas. Amém? Amém, querido? Amém. Não tinha no Velho Testamento. Não havia. Então tem, até hoje tem. O Espírito Santo ainda está aqui. Amém? Tem pessoas aí, eu posso até, só Deus. Tem uma turma aí falando que não pode mais falar em língua estranha. Querido, vai estudar a Bíblia, vai. Vai ler a Bíblia. Seja uma pessoa sensata. Paulo, ele disse que é para falar línguas estranhas. Coríntios 14. Eu quero que todos falem línguas estranhas. Querido, só Deus. Hoje em dia, só Deus. Eu falei, querem abafar o Espírito Santo, querem abafar o inimigo. Tudo light. Tudo light. Vai nessa, você vai ver. Essa parte aqui seria apenas as línguas estranhas ou em outras línguas também, que nem aconteceu em outras passagens da Bíblia? Está escrito o quê? Falarão novas línguas. Então, novas línguas. Aí está relatando a línguas estranhas. Ok? Lá em outras línguas. É outro dom. Também é o dom do Espírito Santo. Sim. Amém? Amém. Vai seguindo. Pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Amém. Pegarão a serpente, se beber veneno, também não vai fazer dano algum. Me fala uma pessoa que pegou uma serpente, Felipe. Jesus, ele falou aqui, mas tudo que Jesus falou, houve algo que aconteceu. Jesus já estava falando algo que ia acontecer. Quem pegou na serpente? Pegou ou irá pegar? Não, a serpente picou ele. Picou ele? Picou. Vamos ver se é bom de Bíblia aí, rapaz. Agora eu esqueci. Cadê os irmãos aí? Me ajuda aí. Como é? Da faculdade, como é? Universitário. Universitários aí, ó. Cadê os universitários? Me ajuda aí, vamos lá. Que nem o Datena fala, né? Me ajuda aí. Quem que foi, irmãos? Foi picado pela serpente? Que foi picado por uma serpente e não aconteceu nada. Está na ponta da língua. Ele foi pegar tinha uma fogueira, ele foi pegar madeira, e quando foi pegar madeira, o que aconteceu? Pegou numa serpente. E a serpente picou ele, e a serpente, ele levantou a mão, a serpente ficou pendurada. Aí ele pegou a serpente e jogou no fogo. Quem que foi? Pessoal, não sei se vai responder não, hein? Cadê meus amigos aí universitários? Cadê? Vamos ver, deixa eu ver. Tem alguém aqui? Não. É questão de acampamento isso aí. É? Questão de acampamento de jovens isso aí. Ninguém está falando nada aí hoje? Não, falaram, mas agora tem uma maquetadinha. Ah, é? Ninguém sabe, irmão? Eu vou falar.
Paulo, quando ele foi fazer uma viagem, o barco afundou, eles ficaram numa ilha. Aí ele estava nessa ilha, o que aconteceu? Ele foi pegar uma madeira, está na Bíblia, depois você estuda aí, procura aí. Você que está aí também procura. Amém? A Bíblia é para ser lida. Amém? Então, Jesus disse, pegará na serpente. Ele pegou na serpente, a serpente picou eles, ele levantou a mão, a serpente estava junto, ele pegou a serpente e jogou no fogo. Mas não causou dano algum. Ok? Tomar veneno também. Se dava veneno antigamente para as pessoas. Querido, era um costume, né? Para se matar as pessoas. Muitas pessoas foram livradas aí, com o poder e glória do Espírito Santo. Amém? E? Agora, seguindo, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Isso daí tem até hoje, né? Para aquele que crê, aquele que tem fé real. Coloca a mão sobre os enfermos, ora, irmão, não tenha medo não. Sabe o que falta hoje em dia, muitas vezes? A falta de fé, né? A fé, né? Ok? Os irmãos estão aí, então? Amém? A falta de fé. Às vezes a pessoa, você está perto de uma pessoa enferma, né? Esse dia tivemos até né? O Felipe estava com uma tosse, estava ruim aí. Nós oramos, repreendemos em nome de Jesus. Ele dormiu bem, foi uma bênção. Então, às vezes, nós tentamos tanta coisa, até eu tento muitas vezes tanta coisa, esquecemos de colocar a mão e orar. E crer, e ter fé. Da hérnia também, né, que eu tinha. Com uma oração só, saiu. Graças a Deus, Deus é fiel. Você vê, mas é colocar a mão e crer. Você crê, irmão. Por isso muitas pessoas crê, tem fé, mas não põe em ação. Tá que a pessoa, estou com dor, peraí, irmão, vou orar por você, em nome de Jesus, e vai ser curado. Não é porque você é bonitinho, não é porque você é bom e nem porque você é santo. É porque Jesus disse, a palavra dele se cumpre. Em meu nome. Amém? E depois o que aconteceu, Felipe? Vamos ver, para os nossos irmãos prestar atenção aí. O que aconteceu? Vamos lá. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Amém. Então, peraí. Ele já tinha ressuscitado aí. Ok? Ele já tinha ressuscitado. Quando Jesus dá essas instruções, ele já tinha ressuscitado já. Ok? Ele estava otorgando poder. Ok? Então, você vê, ele morreu, ele ressuscitou, andou sobre a terra, e antes de ser elevado ao céu, e se sentar à direita de Deus, o que aconteceu? Ele nos deu, nos outorgou esse poder. Felipe, quando você quer passar alguma coisa para uma pessoa, o que você faz? Por exemplo, você vai me representar em algum lugar. Não dá para mim ir. Se faz o quê? Uma procuração? Isso, uma procuração. Concorda? Olha, não dá para mim ir, eu não posso ir. Só que eu vou até o cartório, o que eu faço? Você faz uma procuração para o cliente assinar. Isso, faz uma procuração, eu assino, concorda? A partir daquele momento é registrado, ok? A partir daquele momento você tem poder de decisão sobre aquele documento. Não é assim? Ok? O que Jesus está fazendo aí? Vai ser uma procuração. Está assinando uma procuração para mim e para você. Ele está passando o quê? O nome dele. Ok? Ele foi no cartório do céu e falou, olha, eu estou passando para aquele que crê em mim. Não é no nome deles não. É no meu nome. A procuração eu assinei com sangue.
A procuração já foi assinada com sangue lá na cruz. Uhum. Então eu passo esse poder que eu tenho para eles. Sim. Mas é em meu nome. É a procuração no meu nome. Ok? Você pode assinar. Se eu te passar uma procuração, você vai no banco, você pode assinar. Mas no meu, não é assim? Uhum. Você assina me representando. Você tem poder para me representar. Não é assim uma procuração? Uhum. Estão entendendo, né, irmãos? Então Jesus ele passou uma procuração para você. Ele passou uma procuração para mim. Ok? Agora, essa procuração tem os requisitos. Tem um requisito. Você vai me representar lá, Felipe, tá? Jesus está falando, ó, faz de conta que eu sou Jesus, tá bom? Felipe, você vai lá e você vai me representar, tá bom? Ok? Você me representa, você vai poder assinar para mim. Uhum. Eu te dou esse poder. Ok? Só que tem uma coisa. Você vai ter que crer em mim e ser batizado. Ok? Para você fazer isso, tem essa regra. Para ter o poder de ser falado em nome dele, tem que ter cumprir esses requisitos, né? Exatamente. Tem que ter uma vida nova, uma vida de compromisso e olhar para mim como se fosse o quê? Gabarito. O gabarito. Ok? O gabarito perfeito da nossa vida. Amém? Não adianta a pessoa dizer, olha, eu creio, mas eu não faço, eu creio, mas não creio. Ou creio ou não creio. Ou faz ou não faz. Ok? Então faça as coisas relaxadamente. Amém? Conseguiram entender a importância que tem esse batismo, meu irmão? A importância que tem? E eu quero te dizer, se você ainda não teve essa oportunidade de se batizar, se batize logo. Viu? Tome esse poder sobre a tua vida, de decisão. Se batize. Faça como o teu gabarito. Ok? Se o teu gabarito for Paulo, que nem muitos estão dizendo, que Paulo ele mesmo disse, não foi? Sejam meus imitadores. Se Paulo se batizou, você tem que imitar ele também, não? Ele batizou. Aí tem pessoa que segue Paulo e fala, não, não vou batizar agora. Ora, que palhaçada, desculpa dizer, mas que palhaçada. É ou não é? Concorda comigo ou não, Felipe? Se o meu vai chegar lá em cima, vai bater o gabarito. Ah, mas o irmão disse, mas o pastor disse, mas o padre disse, mas o pai de santo disse, mas olha, não sei mais quem disse, que não precisa. Qual é o teu gabarito? Jesus. Você vai pelo que os outros dizem ou pelo que Jesus disse? Qual é o teu gabarito, irmão? Qual é seu gabarito? Qual é o seu referencial? Amém? Então presta atenção. Olha, simplesmente uns versos. E olha como ele fala tremendamente. Simplesmente um verso que conta uma história. Querido, é simplesmente esses versos. Nós temos na nossa mente tudo que Jesus passou, tudo que ele sofreu, tudo que aconteceu por mim e por você, para ele poder chegar e te dar, te outorgar esse poder nessa noite. Então tome posse, em nome de Jesus. Amém? Amém. Ok? Ok, estamos chegando no final da aula já. Que pena, né? É gostoso falar de Jesus, não é? Não é? É gostoso, não é, irmão? Olha, muitos estão aí, muitos vão assistir depois, vão pegar um pedaço, não sei. Mas eu gostaria que você passasse esse vídeo, você compartilhasse, você que está vendo aí, para outras pessoas, para que tomem esse poder aí, essa procuração. Amém? Em nome de Jesus. Para a glória do nome de Deus. Ele é fiel. Ele é fiel.
Toma posse dessa palavra, irmão. Toma posse. Toma posse do que Ele te disse. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir toda a sua palavra. Amém? Os irmãos ainda estão aí? Ok. Estão aí, irmão Francisco? O pessoal está tudo aí? Amém? Que Deus venha abençoar a cada um em nome de Jesus. Domingo estaremos juntos lá na igreja, glorificando o nome do Senhor. Amém? Com pandemia, sem pandemia, glória a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Que bom estar com vocês, que bom estarmos juntos aí. Amém? Amém. Que Deus possa entrar na tua vida, no teu coração. E vamos lá, nosso gabarito sincero. Jesus Cristo de Nazaré. Este homem tem poder. Ele andou sobre o mar. Ele fez coisas tremendas acontecer. E a minha inspiração é Ele. A sua inspiração tem que ser Ele. Amém? Não é mais ninguém. Se inspire em Jesus. Que você vai ver as coisas maravilhosas acontecer na minha e na tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Abençoe a tua vida. Abençoe seu ministério. E que cada dia você venha crescer mais na presença desse poderoso e exaltado Deus. Fique na presença de Deus. Continue na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração em nome de Jesus.